Bom dia a todos, ótimo sábado para todos vocês. Bom, gente, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre descompromisso. Descompromisso. O que quer dizer isso? Bom, descompromisso é o contrário de compromisso. Às vezes, muitos de nós agimos com descompromisso. Como assim? Há pessoas que falam, eu não faço mal, mas também não procura fazer o bem. Ou seja, se tornam descompromissadas. Por quê? Porque elas, mesmo não fazendo mal, elas também não se esforçam em fazer o bem. Às vezes, um exemplo prático. Uma pessoa vê alguém necessitando de ajuda ou de algo que seja. E essa pessoa faz o quê? Vista grossa. Ela ignora. Fala assim, não vou ajudar não. Vou deixar que outro ajuda. Sempre vai ter alguém para ajudar. E ela se torna uma pessoa descompromissada. Uma pessoa que não dá importância em querer ajudar o próximo. Em querer ajudar um animalzinho que seja. Às vezes a gente vê muitas pessoas falar assim. Eu tenho 2 cachorros, tenho 3, o que seja. Aí às vezes aparece um cachorrinho na rua, fala assim, eu não posso pegar porque eu já tenho os meus dentro da minha casa. Tudo bem. Até tem os cachorros, a gente sabe que cachorro dá gasto, que o animalzinho precisa comer, precisa ter vacina, às vezes cada um precisa de um remédio. Mas isso não impede essa pessoa de colocar uma vasilha de água, de poder dar um alimento para esse bichinho, de dar nem que for uma ração, uma comida que sobra do almoço, poder ajudar esse animalzinho. Isso no quesito dos animais. Outros agem com descompromisso com a planta, ou seja, às vezes a pessoa vê, nossa, aquela planta precisa de água, mas o que eu vou fazer? Depois eu dou, agora eu tenho outras coisas para fazer e não tô afim de fazer isso não. Ela foi descompromissada com aquela planta que está necessitando de água, que é o alimento, e ela não foi cuidar da pobre plantinha. Ou seja, agiu novamente com descompromisso. Outros agem dessa maneira com o próximo, fazendo o quê? Às vezes as pessoas veem que uma outra pessoa necessita de ajuda, qualquer ajuda que seja, mas ela fala, não vou ajudar, vou deixar que outro ajuda. Ou então ela fica selecionando, esse aqui eu ajudo, esse aqui merece minha ajuda. Por quê? Porque às vezes ela enxerga que ela vai ter um benefício lá na frente. Aí ela vê outra pessoa, não, essa pessoa aqui eu não vou ajudar não, porque ela não vai ter nada para me oferecer depois. Então já fica pensando naquela coisa, eu vou ajudar querendo algo em troca. Isso também não é certo, não é correto, porque na época do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele não fez escolha, ele não ficou falando, ele não ficou assim, esse aqui eu vou ajudar porque ele merece, aquele ali eu não vou ajudar porque ele não merece. Esse aqui eu vou deixar pra lá, aquele outro eu vou deixar pra lá e vou ajudar esse aqui. Ou seja, ele ajudou todos, ele fez os milagres, ele curou e não fez escolha de ninguém. Ele não ficou selecionando assim, esse merece ajuda, esse não merece. Ele cuidou de todos. Ou seja, o maior exemplo de amor, de misericórdia que Deus nos enviou para nos salvar. E a gente, o que a gente faz hoje em dia? A gente não fica sendo seletivo? Essa pessoa aqui tem um recurso, eu posso até ajudar ela, porque mais pra frente ela vai me servir. Agora aquele pobrezinho ali, o que ele tem para me oferecer depois? Ele não tem nem onde dormir, onde ficar, ele não tem nada para me oferecer, então eu também não vou ajudar. Aí eu começo a agir com descompromisso e pensar em lucrar com questão de ajuda. E isso, infelizmente, não agrada a Deus. Isso deixa Deus triste. As pessoas hoje em dia estão agindo muito assim. Elas, além de estarem agindo com descompromisso, estão fazendo escolhas de quem ou não, quem deve e quem não deve ser ajudados. E outra coisa muito ruim que estão fazendo hoje em dia, o que a minha mão direita faz, a esquerda tem que ficar sabendo. E não é assim que funciona. Porque o que a minha mão direita faz, a esquerda não precisa nem saber.
As coisas estão complicadas, as pessoas estão com os papéis totalmente invertidos e não fazendo. Gente, eu também peço desculpa por vocês ao ter engasgado aquela hora na hora que eu fui falar, tá? Foi mal, desculpa. Então, como eu estava dizendo sobre o descompromisso, as pessoas só pensam em ter benefícios, não todas. Tem muitas pessoas boas no mundo, graças a Deus, que as pessoas boas, as pessoas generosas, as pessoas que possuem amor, compaixão, são muito melhor do que as pessoas más e descompromissadas. Pois se fosse ao contrário, nós estaríamos perdidos. Mas as pessoas hoje em dia, essas que eu falo que agem dessa maneira, que infelizmente a gente vê muito na sociedade, só pensam o quê? Em ajudar, para ter algo em troca, quando ajudam. Ou então fazem vista grossa e preferem ignorar o sofrimento alheio, o sofrimento do próximo, o sofrimento de um bichinho, o sofrimento de uma plantinha, o sofrimento do vizinho, do parente, do conhecido. E vão fazer o quê? Pensar, pensar só em si, em fazer suas coisas, em poder tirar proveito de alguma situação quando resolvem ajudar alguém, porque infelizmente tem pessoas que gostam de ajudar, tendo algo em troca. Elas não ajudam só pensando em fazer o bem. Às vezes elas fazem querendo algo em troca, querendo receber um benefício, querendo ser paga de alguma forma que seja. E isso não é certo, isso é errado. A gente tem que fazer o bem, mas sem querer nada em troca, sem ficar pensando em ter lucros, ter benefícios. Porque quanto mais a gente faz o bem, quem nos recompensa é Deus e Jesus Cristo. Deus nos recompensa, Deus é fiel e Deus sabe tudo que necessitamos. Por isso, gente, não fiquem esperando uma pessoa da terra, você ajudar ela e querer algo em troca. Se você for recompensado por ela, é porque Deus permitiu e você tem que dar graças a Ele. Mas não fique pensando nisso. Eu vou ajudar porque eu vou conseguir ter algo em troca. Eu vou ajudar, vou fazer o bem porque eu vou ter um custo-benefício depois. Eu vou receber um benefício daquela pessoa que eu ajudei. Gente, não pensa assim. A gente tem que ser bom de coração, tem que ser verdadeiramente bons e não pensar só em lucrar e nem agir com descompromisso. Hoje também vemos muitas pessoas descompromissadas com o social, com a natureza, porque a natureza está se degradando cada vez mais. Estamos descompromissados com muitas coisas, com o nosso lar, com nossas famílias, com o próximo, com a natureza, com o mundo em que vivemos. Estamos nos tornando frios, estamos nos tornando pessoas sem sentimentos e pessoas sem empatia. Infelizmente, muitas pessoas estão se tornando dessa maneira. E isso, gente, é muito triste aos olhos de nosso Senhor. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é puro amor, Deus é justiça, Deus é fiel. E a gente, às vezes, não age, não condiz com da forma que ele nos criou. A gente prefere trabalhar com descompromisso, omissão, tirar proveito de alguma situação
E não é assim que funciona. Bom, galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho. Não vou colocar muitos takes nele, muitas partes, porque eu vou colocar umas imagens também nesse vídeo, para vocês verem depois, né? A natureza, os animais. E fica aí a mensagem para refletir, para pensar, para transformar e tentar mudar enquanto é tempo. Vamos parar de sermos descompromissados. Vamos parar de pensar só em nós e não pensar no próximo. Vamos parar de ficar pensando só em tirar proveito de alguma situação, de algum ato de ajuda. E novamente eu peço desculpa para vocês por ter engasgado aquela hora. Por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e não esqueça de ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal. Beijos, galera. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.